Caros e caras, bom dia, boa tarde, boa noite. Dando continuidade aos vídeos, depois de um longo período que eu fiz os dois primeiros sobre a MTEX, lembrando que o MTEX aqui, na pasta mtex-toolbox.github.io, tem todas as orientações, documentação com rotinas para criar suas próprias rotinas, né, e o próprio download do MTEX. Esse vídeo agora, a partir dos dois primeiros vídeos que mostraram a ferramenta e como abrir o primeiro arquivo, eu vou mostrar como fazer as primeiras imagens dos dados obtidos pelo EBSD. Lembrando que o EBSD, os dados podem advir de diferentes sistemas, o TSL, que é o sistema chamado AIM, o HKL e outras formas que que vão ser tratadas de maneira diferente pelo MTEX, mas que podem ser abertas. Então, eu vou fazer rápido aqui a importação dos dados. Como eu já mostrei, eu uso o Import Wizard, venho no EBSD, abro o arquivo. Para contextualizar, o arquivo que eu vou abrir vai ser de um aço inoxidável duplex. Nesse caso é o HKL, então é um arquivo CRC, o CPR e o CRC. Os novos modelos têm um tipo de arquivo diferente, mas mostrando os não indexados. E aí tem a primeira fase, um aço inoxidável duplex normalmente tem duas fases, que é a ferrita e a austenita. A ferrita cúbica de corpo centrado, que é essa aqui, que eu vou chamar aqui de ferrita, que vai ser azul. E vai ter a austenita, que dessa vez eu vou mudar a cor, vou deixar como vermelha. E, como eu mostrei no vídeo anterior, eu estabeleço a referência de orientação e eu vou carregar isso aqui. Ele está me mostrando que ele teve 8.000 pixels não indexados, 19.000 indexados como ferrita e 22.000 indexados como austenita. Eu vou carregar como script mesmo, como eu mostrei no vídeo anterior, eu posso carregar como script ou como uma variável. No caso do script, eu copio e colo aqui e ele vai criar a variável EBSD com que eu vou trabalhar. Tá? Foi a variável EBSD, se eu digitar aqui, ela vai me mostrar que 17% foram não indexados e mais ou menos 83% dos dados foram de ferrita e austenita. Dentro desse arquivo eu tenho diferentes propriedades que eu posso obter e eu também posso transformar numa imagem. Tá? Como o básico do MATLAB, existe uma série de comandos, como por exemplo, para criar figura. Quando eu quero criar uma figura, eu digito figure, ele vai me criar uma caixa de figura, a partir da qual eu vou prover os comandos de plotagem das figuras que eu quero fazer. Eu não necessariamente preciso digitar esse comando figure. Por exemplo, se eu quiser plotar, o básico do MATLAB, eu dou o comando plot e venho aqui com a minha variável EBSD. Ele automaticamente cria uma caixa para mim dessa figura e mostra esse plot, que está aqui. Então, ele plotou os dados, sendo que os azuis são correspondentes à indexação dos padrões de Kikuchi relacionados à ferrita. E o vermelho são os da austenita. Há pontos brancos, se vocês notarem em detalhes aqui, que esses pontos brancos são relacionados aos pontos não indexados. Essa não indexação, lembrando, ela pode advir de vários motivos. Pode advir, por exemplo, de uma fase que não se carregou o arquivo e aí não se identifica um padrão claro de Kikuchi. Pode advir de deformação, de uma amostra severamente deformada, onde esses padrões ficam corrompidos a ponto de não serem identificados. Pode ser nas regiões de interface, onde o encontro de duas redes não permite uma solução adequada. Então, baseado nisso, eu depois vou ou não fazer tratamentos para
para reduzir essa quantidade de pontos não indexados, tá? E há outros erros que podem, soluções erradas ou com diferentes orientações, que eu vou tratar em outros vídeos. Mas a partir disso, né, como eu estava falando, qualquer novo plot que eu fizer, se eu não especificar em qual figura, qual caixa de figura eu vá fazer isso, ele vai sempre plotar em cima dessa mesma caixinha, dessa mesma base. Então, quando eu quero criar uma nova figura, eu tenho que gerar o comando figure. Ele vai criar uma caixa para mim. Reparem que naquela primeira figura, ele chamava de figura 1. Agora ele criou uma caixa nova, figura 2. Se eu quiser mudar uma figura específica, digamos que eu queira plotar em cima da minha figura 1, é só eu gerar o comando figure e botar o número entre parênteses. Por exemplo, se eu quiser mudar uma nova figura, ou criar uma figura em cima da minha primeira, eu dou figure, entre parênteses 1, e ele vai plotar em cima da figura 1. Tá? Então, esse é um comando importante, e nos meus códigos, quando eu crio, por exemplo, aqui, deixa eu expandir um pouco, toda vez que eu vou criar uma nova figura que eu quero fazer, por exemplo, criar múltiplas figuras para depois salvá-las com calma e fazer uma análise, enfim, eu gero o comando figure 1, 2, 3, 4, 5, x, 1000, e eu gero os meus comandos. Tá? Então, aqui, só expandindo a área de códigos, limpando, eu posso fazer a minha primeira plotagem. Como vocês viram, o plot EBSD, ele vai me mostrar tudo aquilo que foi previamente definido e indexado até esse ponto, que na verdade é essa definição de ferrita e austenita. Mas eu posso fazer mais coisas. Por exemplo, aqui eu já vou pôr figure para ele criar uma figura nova. Eu posso pôr plot. Sempre que eu quiser plotar algumas das propriedades que estão descritas, não limitadas a essa, no próprio arquivo de EBSD, elas estão listadas aqui. Por exemplo, bandas, BC, que é o Band Contrast, o BS eu não me recordo, erros, MAD. MAD significa desvio médio angular, né? Mean Angle Deviation, que é uma medida de qualidade da imagem para o sistema HKL. O TSL, esse sistema se chama IQ, que é Image Quality. Índice de confiabilidade, XY, enfim. Algumas não geram uma imagem, outras geram. Por exemplo, se eu fizer figure, plot, a estrutura vai ser sempre plotar o EBSD e o que eu quero dessa estrutura de dados do EBSD. E aí eu ponho vírgula ebsd.bc. Quando eu fizer isso, o que vai acontecer? Vai ser criada uma nova figura e essa figura é baseado no EBSD e o contraste de banda, que é o que acontece aqui. Essa imagem está amarela, azulada, esverdeada, que ela é um pouquinho diferente, mas se eu usar um outro padrão de cor, ela vai ficar muito parecida com uma imagem tradicional de MEV. Se eu vier aqui, por exemplo, em Color Map e der Black to White, a imagem de contraste de banda, essa do BC, ela é importante porque ela é muito mais relacionada à captação de sinal, e aí eu tenho detalhes que às vezes não aparecem em outros mapas, como por exemplo riscos que teve na preparação de amostra. Esses riscos podem ou não afetar uma análise posterior, pois esses riscos advêm de deformação, e essa deformação pode gerar não indexações nesses pontos, pode gerar deformação localizada, que em outros mapas como o CAM, por exemplo, eu consigo visualizar isso. Enfim, o Band Contrast normalmente é uma figura de contraste de banda que eu gosto de observar para ver a qualidade depois, e principalmente se há risco, se eu vou trabalhar ou não, e aí é uma decisão a posteriori que se faça, mas eu gosto de olhar. Tá? Uma outra figura eu posso modificar isso tanto usando Color Map, por exemplo, Color Map Gray ou Labotex ou outros esquemas,
E o color bar, ele, quando eu preciso, ele me dá uma escala, que é, por exemplo, que eu posso usar no Mean Angle Deviation, no MAD, né? Então eu venho aqui em Figure, Plot, sempre na estrutura, ebsd, ebsd.mad. Quando eu criar isso, ele vai me criar uma figura que aparentemente não tem muita informação. Mas eu preciso aqui de uma barra de referência que vai me dar valores em função das cores. Eu posso tanto vir aqui, color bar, como eu posso inserir o comando, perdão, mtext color bar. Então eu venho aqui, mtext color bar. Opa, o color bar tem, é maiúsculo, tá certo, bar. Ele vai criar naquela figura uma barrinha de cores que mostra o meu valor de MAD, que vai de 0 a aproximadamente 1.2, e aí isso é uma referência de qualidade da sua imagem. Tá? E que eu posso corrigir vários desses pontos que normalmente se faz. Uma outra alternativa que eu posso plotar é fazer a plotagem, por exemplo, das orientações. Com esse comando, o chamado ebsd.orientations. O que ele vai plotar? Ele vai plotar a orientação relativa de cada pixel identificado em função do padrão de que puxa. Então eu vou fechar todas as figuras para não começar a sobrecarregar a memória. Então, para fechar as figuras, eu dou close all. Ele vai fechar. Eu não salvei nesse caso. Se vocês forem trabalhar e depois forem salvar, vocês têm como salvar essas figuras, eu vou mostrar. Mas eu posso vir aqui em Figure, para criar uma figura nova, Plot, ebsd, ebsd.orientations. Reparem que vai dar um erro, e eu vou já explicar por quê. Ele deu um erro. Ele criou a figura, que foi o primeiro comando que eu dei, mas ele deu um erro. Por que ele deu erro? Aí, interpretando esse erro, ele está aqui. Sua variável contém as fases ferrita e austenita, né, que é um aço duplex. Entretanto, você está executando um comando que só é permitido por uma única fase. Então o problema aqui é que eu não defini a fase que eu quero a orientação, porque elas podem variar segundo o tipo de fase. Para fazer isso, quando eu quero plotar uma única fase, eu tenho que inserir a informação de qual fase eu quero plotar. Então, por exemplo, eu vou fazer a plotagem mais básica, que foi aquela dos dados. Então eu vou vir aqui em Figure, Plot, e aí eu vou dar ebsd, mas agora eu vou abrir um outro par de parênteses, vou colocar aspas simples e escrever o nome da fase que eu quero. Então, digamos, ferrita, que foi aquele nome de fase que eu dei no começo. Quando eu fizer isso, ele vai plotar uma nova figura, só mostrando uma parte, o azul, que é correspondente à ferrita. Vamos imaginar que eu queira também fazer uma figura da austenita, em separado. Então eu vou fazer uma nova figura, plot ebsd, e aí eu vou vir aqui e vou colocar austenita. Quando eu fizer isso, ele vai criar uma nova figura relacionada à austenita. Reparem que aqui vai ter uma figura da ferrita e uma figura da austenita. A ferrita à esquerda, austenita à direita. Um detalhe, se eu quiser salvar, né, que vocês potencialmente fizeram as vossas figuras e querem salvá-las. Vocês podem vir aqui, Save As, né? Há como fazer isso em comando, mas o mais simples é vir aqui em Save As. Vocês podem salvar como figura de MATLAB. Eu recomendo bastante salvar a figura de MATLAB depois, caso queiram editá-las. Fazer uma região em particular, inserir textos. É muito mais fácil e muito mais dinâmico fazer isso. Mas vocês podem salvar como outros. Uma alternativa é salvar como gráfico de vetor, o SVG, ou salvar como PDF, para às vezes inserir. Ou, no caso, às vezes, de requisitos de revistas, salvar como JPEG, PNG ou EPS. Tem a alternativa também de vir aqui, antes de salvar, vir aqui em Export Setup, e essa definição ela é muito importante, principalmente naqueles saves de plots de ABSD que vão servir para as revistas. Normalmente as revistas, para publicações, elas pedem uma resolução mínima nas suas figuras.
Então essa resolução vocês podem controlar vindo aqui em Rendering, e em Resolution vocês podem definir uma resolução de, por exemplo, 300 ou 600 ou até maior do que isso, pixels, né, de pontos por pixels ou dpi. E aí, quando for exportar, né, vocês aplicam a figura, e quando for exportar, vocês definem a figura, o tipo de figura que vocês querem com a resolução adequada. Tá? Então vocês podem salvar diretamente a figura ou depois criar uma série de comandos que automaticamente vai salvar isso. Mas é um pouco mais complicado e não é agora o intuito disso, só para mostrar. Voltando aqui à vaca fria, né, ao ponto que eu estava querendo montar, era uma figura de orientações. Então vou tirar as figuras, clear all. Eu apaguei os dados do EBSD. Era para ser close all. O clear all tem 3 comandos de limpeza, né? Vale essa explicação. O CLC, que limpa a tela de comandos. O clear all, que apaga todas as variáveis, que é o que eu fiz errado agora. E o close all, que fecha todos os gráficos que estão abertos. Eu fiz o clear all. Como eu já tenho os meus dados aqui, que eu não botei como uma variável, se eu tivesse posto como uma variável diretamente aqui o EBSD, isso teria apagado, eu teria que carregar tudo de novo. Essa é a vantagem que eu acho de botar o script aqui. É só eu colar o script, ele vai criar a variável EBSD aqui novamente. Criou. Tá? Então vou dar CLC só para limpar a tela. E agora eu vou fazer o meu plot orientation. Lembrando, eu tentei direto com o arquivo total e eu recebi a mensagem de erro que eu não podia fazer isso porque eu precisava definir, o comando é para uma única fase, eu precisava definir a fase. Então é isso que eu vou fazer agora. Figure, vou criar uma figura nova, vem o plot, EBSD, vírgula, e eu tenho que definir a fase, perdão, tá aqui. Vou definir, por exemplo, o caso da austenita, e venho vírgula, e o que eu quero agora, EBSD da austenita, tá? Austenita, ponto, orientations, e fecho parênteses. Quando eu der esse comando, ele vai plotar a minha figura de orientação. Reparem que o que ele está plotando é efetivamente a austenita, mas diferente daquele primeiro gráfico, né? Só para comparativo, eu vou fazer aqui figure, plot, EBSD, só austenita. Austenita. Tá? E ele vai plotar essa figura da austenita e criou aqui essa figura verde. Essa estava com a redefinição como verde ao invés do vermelho que estava lá. Mas reparem que são os mesmos pontos indexados. Mas nesse caso aqui, por que as cores estão variando? Porque cada cor dentro da austenita equivale a uma orientação. Como é que eu associo essa orientação? Tem até esse comando aqui. Eu posso definir a minha referência de cores com esse comando aqui, epfk. Variable name é o meu EBSD da austenita. E aí ele vai fazer esse ipfk e é só eu plotar, né, figure, plot, ipf, que é a referência de cores. IPF é a figura de polo invertida. E aí ele vai criar, né, tem a figura aqui, e ele vai criar aquela figura pequenininha do triângulo estenográfico com as relações de orientação que está aqui, que normalmente tem nas figuras de polo invertida, que vem junto. E aí eu posso usar essas referências, por exemplo, os valores verdes são perto da direção que é relacionada ao plano, né, da família 011, aqui em cima é da família 111 e daqui é da família 100. Tá? E aí eu posso obter essas orientações. Um ponto importante. Apesar de visualmente estar muito claro que aqui, por exemplo, tem um grão, aqui, por exemplo, tem um grão, e aqui é uma região que não está apresentada aqui, mas é a ferrita, visualmente vocês podem ver que o grão está definido aqui. Então, por exemplo, o contorno já está definido nessa região. Visualmente sim, mas na prática não, pelo MATLAB/MTEX. Por quê? Que vai ser o próximo vídeo que eu vou fazer. Para definir um contorno de grão, eu preciso dizer
a partir de qual desorientação entre os pixels eu vou definir como um contorno de grão. Porque a definição clássica de contornos de grão é baseado em referências de orientação. Por exemplo, daí advém os chamados contornos de grão de baixo ângulo e contornos de grão de alto ângulo. Essa definição é fluida. Por exemplo, a definição da transição entre contornos de grão de baixo ângulo e alto ângulo pode lidar com valores entre 10 e 15 graus. Isso eu vou definir mais à frente, mas o que eu quero dizer com essa mensagem? Se eu quiser, por exemplo, plotar uma figura com os contornos de grão, eu não consigo fazer porque eu ainda não defini o que é um contorno de grão. Tá? Mas esse vídeo é no intuito de mostrar esses primeiros plots que eu posso fazer. Eu posso fazer um plot, por exemplo, eu plotei da austenita, né? Eu posso fazer de orientações, eu posso fazer a de orientações da ferrita. Tá? Então eu vou substituir aqui ferrita com as orientações da ferrita e o plot com os dados da ferrita. Então basicamente o que quer dizer é o seguinte, olha, plot baseado nos dados de EBSD só da ferrita e as orientações dessa região da ferrita. Ele vai criar uma nova figura, né, com as orientações da ferrita. E a partir disso eu posso evoluir para fazer análise com esses pontos. Reparem que ela está muito poluída, com muito ruído, não indexações que podem ou não ser verdadeiras. Isso vai ser parte de um próximo vídeo. Tá? E existem várias outras alternativas, aqui só para é um código de correção geral que eu fiz, né, que eu posso ter vários outros, depois de tratar os dados, depois de fazer limpezas, eu posso fazer vários tipos de figuras diferentes, de maneira a obter as informações que eu desejo. Tá? Aqui nesse caso, por exemplo, tem dos chamados contornos CSL, que vão ser vídeos mais à frente, mas eu posso estabelecer referências visuais de figuras conforme eu desejo. Esse aqui, no caso, por exemplo, a austenita e a ferrita estão como as suas orientações em separado. Tá bom? E aí os próximos vídeos eu vou mostrar definições de grãos, correções das figuras e outros métodos adicionais. Obrigado por assistir. Bom dia, boa tarde e boa noite.